Bom dia, meninos. Vamos para a nossa aula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre as histórias que a cidade tem, as cidades possuem, né? Toda cidade, assim como tudo no mundo, tem uma história. O que vem ser essa história? De quando ela nasceu até atualmente como que ela está, né? Essa é uma história. Então, as cidades também têm suas histórias. E elas mudam com o tempo, né? E é de suma importância conhecer a história de uma cidade, porque aí você vai saber como que ela se originou, quais foram as mudanças que ocorreram ao longo desse tempo, que ela existe. Aqui a gente tem uma imagem da cidade de Belo Horizonte em 1934, há muito tempo atrás. Então, a gente tem essa imagem em preto e branco. E aqui a gente tem a imagem do mesmo local, só que no ano de 2014. Então, o que a gente pode perceber, né, de diferença, as diferenças entre essas duas imagens? A gente pode observar que aumentou a quantidade de construções, né, aumentou a quantidade de árvores, né, e também podemos ver que algumas coisas se mantiveram, como, por exemplo, esse prédio aqui, ele também está aqui, ele é azul, né? Ele também está aqui em 2014. Então, as cidades, elas são assim. Aqui, nossa cidade de Buriticupu, essa semana, completa mais um ano que virou cidade. Buriticupu completa 26 anos. Mas aí a gente imagina, mas Buriticupu não era, quando ele não era cidade, era o quê? Era um povoado de outra cidade. Aqui nós éramos um povoado de Santa Luzia. E aí, em 1996, no dia 10 de novembro de 1996, Buriticupu se tornou uma cidade, ou seja, independente de Santa Luzia. Aí, como ela virou uma cidade, ela pôde eleger um prefeito, e a gente se tornou independente. Então, Buriticupu, quando iniciou, ele era pequeno, né? Tipo, tinha uma escola, não tinha um hospital, não tinha pavimentação nas ruas, tinha poucos bairros. E aí, hoje em dia, se a gente for comparar, a gente vê, né, o quanto cresceu. E é essa a história da cidade, das coisas que vem se transformando, das coisas que tinha antes e que não tinha antes e que agora já temos. E ao longo do tempo acontecem essas transformações, né, como eu já mencionei. E alguns locais ou construções da cidade, elas podem desaparecer para dar lugar a outros ou mudam a sua função. Nesse exemplo aqui a gente tem uma casa, um casarão colonial, que é chamado de Casa das Rosas. E era uma moradia, uma casa normal. Hoje, isso é em São Paulo, tá? Em 1935. Hoje, 2017, a Casa das Rosas, ela já passou a não ser mais uma casa. Ela é um centro cultural, ela é tipo um museu. Então, às vezes, as construções das cidades, elas podem perder, né, sua função de antigamente e adquirir uma nova função. E para isso a gente chama essas casas assim, esses prédios que antes era uma coisa e agora já virou outra, chamado de patrimônio histórico e cultural. Tá? Então ele é formado de referências culturais que estão muito presentes na história de um grupo e que foram transmitidas entre várias gerações. Em São Luís a gente tem o Centro Histórico, e ele é composto por vários casarões que antes eles eram casas, era tipo mercados e que hoje são museus, né? Assim, em São Luís tem, e na Bahia tem, e em alguns outros estados do Nordeste e do Brasil também possui. Mas esses prédios, eles vieram de onde? Eles foram construídos pelos portugueses quando eles vieram para o Brasil. Então, tem mais de 500 anos.
tá? Não, vamos dizer uns 400, São Luís tem 412 anos, que fez 13 agora, né, em setembro. 413 anos. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, em 1612 eles vieram para o Maranhão e dali começaram a construir, né, as suas casas. E aí, hoje em dia, não são casas de portugueses, são patrimônio histórico-cultural do Maranhão e do Brasil. Tá? Na Bahia também, a gente tem um centro histórico, olha só que lindo. Com esses prédios antigos, igrejas antigas, que todos eles fazem parte da cultura do local e é uma atração turística para todo o mundo, né? Vem pessoas de todo o mundo visitar esses locais. Em todos os países que os portugueses colonizaram, eles possuem essas arquiteturas, mas o Brasil tem muita, ficou preservado, sabe? E hoje, quando uma casa, um casarão, vira patrimônio ou qualquer outra coisa importante para uma população, quando eles passam a ser um patrimônio cultural, ele passa a ser protegido pelo governo. Tá? Não pode mudar, por exemplo, se eu sou dona de um prédio que ele é tombado, que a gente chama de tombamento, que ele é tombado pelo governo, ele é um patrimônio histórico, eu não posso ficar pintando, eu não posso estar modificando o prédio, ele tem que ficar como ele é. A gente só tem que ter cuidado com outros problemas de construção, mas eu não posso pintar, não posso modificar nada, porque tem que se preservar a cultura, né? E sobre nossa atividade, a gente não vai fazer essa atividade que está proposta aqui, nós vamos fazer o seguinte: eu quero que vocês façam uma pesquisa falando sobre a história de Buriticupu. Vejam o que tem aí na internet, se tem algum trecho, eu tenho certeza que tem. Vocês falarem um pouquinho como que Buriticupu surgiu, tá? Até os dias de hoje. Não precisa ser um texto enorme, não. Só uns 2, 3 parágrafos, tá bom? Vocês vão falar sobre isso, até porque hoje é essa semana foi a semana que fez mais um ano. A cidade de Buriticupu fez mais um ano, aniversário de Buriticupu. Aí é importante que os habitantes do local saibam contar a história de sua cidade. Tá bom? Então, beijos e até mais.